Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Vai acabar o ano, mas não vai chegar o dia do Vasco jogar nessa Copa do Brasil, nesse Campeonato Carioca, né? Quinta-feira. Deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube, eu agradeço a força, a moral, assim como agradeço a galera que está indo lá na lojinha Shopee, Mercado Livre e Netshoes, fazer compra e lembrando de usar o meu link que fica aqui na descrição. Entrou no meu link na descrição, tá lá produtos, ou você compra os produtos que eu ofereço na minha lojinha, ou você comprar dentro dessas lojas em 24 horas depois de entrar no meu link, você ajudou o canal, beleza? Dá essa força, dá essa moral, não esquece, vai fazer uma comprinha, lembra de usar o link do canal Vascaíno Cerrado. Olha, vou trazer aqui trechos da entrevista coletiva do Fernando Diniz, já tratei sobre a entrevista coletiva do Admar Lopes hoje mais cedo, né? Quem não viu o vídeo tá aí, né? A gente repercutiu a entrevista coletiva do Admar Lopes, trazendo assuntos bem pertinentes. Agora eu vou trazer o Fernando Diniz. Antes de trazer o Fernando Diniz, só dizer o seguinte: vocês viram o vexame, a vergonha, né, que foi a eliminação do Sub-20 hoje na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogando com um time principal, tá? Não tem essa história de que poupou jogador porque vai jogar o Campeonato Carioca. Não tem essa história não. É o time principal do Vasco na Copa. E a gente tem que tomar cuidado porque é o seguinte: às vezes por causa de mau trabalho de gestor e de comissão técnica, a gente acaba botando todo mundo no mesmo balaio e falar que jogadores não prestam. Jogadores que estão no Sub-20 do Vasco tiveram um caminho longo para chegar até aí. Não caíram de paraquedas não, tá? Jogadores que foram revelados em divisões inferiores, muitos que jogaram seleção, né, que conquistaram títulos. Então não é por aí, senão que todo mundo, ninguém presta, joga fora, é um lixo, a base é fraca. Calma, que são ativos que custaram dinheiro, trabalho, inclusive, e a gente não pode limar e jogar no lixo simplesmente assim, porque tá chateado porque foram eliminados. Agora, a cobrança em cima de quem colocou esse técnico horroroso para comandar o Sub-20, ela tem que existir. Esse Matheus Kuropos, que foi trazido pelo Felipe, não tem bagagem para ser técnico do Sub-20 do Vasco. Na outra hora a gente estava aí na base do Vasco com o Carlos Brasil fazendo um excelente trabalho, dica de passagem, e trazendo técnicos campeões no Palmeiras, no Cruzeiro, nas divisões de base de outros clubes. Para trazer agora um apadrinhado, um amigo, né, que trabalhou com o Felipe lá no Bangu e que não ganhou porcaria nenhuma em lugar nenhum, não vem com currículo nenhum que não seja o currículo do ser amigo do Felipe, ganhar um emprego para ganhar um salário e visibilidade em um grande clube, para depois usar isso no currículo para conseguir emprego em um clube lá fora. Esse tipo de amizade dentro do Vasco, ou o tipo de negócio com amizade dentro do Vasco, isso precisa acabar. E o Pedrinho precisa ser cobrado por causa desse tipo de contratação ou de trabalho feito na gestão, né, principalmente a gestão de base, que é dali que sai, né, o futuro do Vasco financeiro, o futuro do Vasco desportivo. São os jovens talentos que a gente acaba perdendo por causa de má gestão e por causa de amizade. Esse é o meu desabafo com relação a esse trabalho infeliz desse Matheus Kuropos no Vasco, que se classificou, né, de uma maneira sofrível, encarando adversários horrorosos na primeira fase, e a gente tinha a convicção de que não passaria da segunda fase. Imagina chegar para encarar os times mais fortes da Copinha, nem chegou a essa situação. Agora vamos falar de Fernando Diniz. Ele botou a cara para falar a primeira vez na temporada sobre o projeto, vai esclarecer muita coisa. Eu vou trazer alguns cortes, alguns trechos para a gente repercutir. O primeiro sobre as duas contratações que o Vasco fez até o momento. Cara, é impressionante, parece que é má vontade, eu reclamo demais. O Botafogo, que está passando por um inferno na SAF, com um racha entre a empresa lá, a Eagle e o John Textor, problema na justiça. O John Textor está abrindo empresa em paraíso fiscal para poder movimentar a SAF do Botafogo separada da Eagle, a Eagle que entrou na justiça, o Botafogo Associativo que teve que entrar na justiça também para poder bloquear, para que não vendessem ativos do clube. Vários jogadores saíram. O Botafogo que sofreu um transfer ban por não ter pago o Thiago Almada para um time dos Estados Unidos, está com o transfer ban contratando mais jogadores que o Vasco.
tá contratando no mercado, tá mais ativo do que o Vasco, que não sofreu um transfer ban. Isso aí me incomoda pra um caramba, porque a gente sabe dos desafios que a gente vai ter nessa temporada, e se ficar repetindo erros que a gente repetiu, a gente vai terminar um ano infeliz, como a gente terminou o ano passado no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, com uma exceção à Copa do Brasil, tá? Então, o Fernando Diniz, ele fala desses dois contratados, que tá tentando contratar esses caras faz tempo. O colombiano, o Johan Rojas, ele quase veio no final do ano passado, ou na janela do meio do ano passado, e que o zagueiro, ele tá tentou no Fluminense, tentou no Cruzeiro e agora conseguiu trazer. Vou deixar o Fernando Diniz falando dessas contratações e da dificuldade de se contratar com um orçamento reduzido, né, ou com pouca grana, que aí tem que demorar mesmo, porque tem que ser assertivo no mercado. Tomara, cara, tomara, estamos aqui enchendo o saco, esperando as contratações, tomara que sejam assertivos, pelo menos isso, porque estão demorando pra caramba, não vão contratar em quantidade, tomara que acertem na qualidade, só isso que eu quero, Fernando Diniz. São dois jogadores que a gente já mapeia há muito tempo, eu indiquei o Saldívar na época do Fluminense já, depois indiquei no Cruzeiro e indiquei no Vasco. Então, um jogador que, quando nós jogamos contra, principalmente, eu tive que assistir muito o jogo do Colo-Colo, ele acabava sempre se destacando e também jogou muito bem contra as partidas contra o Fluminense. É um jogador jovem, que tem uma boa técnica, tem bastante velocidade e eu acho que ele vai acrescentar bastante para a nossa equipe e acredito que o torcedor vai gostar bastante da presença dele aqui. Em relação ao Roas, é um jogador que a gente mapeou desde o ano passado, ele podia ter vindo já na janela do meio do ano, mas a gente não conseguiu trazê-lo. Um trabalho de bastante gente. O Admar é o cara que vai à frente disso, dessas contratações, mas tem a participação muito importante do Felipe e do Daniel, de todo o departamento de análise, conta com a minha participação, o pessoal também da análise de desempenho. Então, é uma troca muito grande que a gente tem para poder trazer um jogador. Contratar não é uma coisa fácil. A gente tem a chance de errar, ela sempre existe, e quando a gente tem recursos financeiros com limitação, a gente tem que ser ainda mais assertivo nas contratações. Então, as discussões, elas surgem, os nomes, tem outros nomes que a gente tem estudado, e a gente vai procurar fazer o máximo para poder acertar de novo nas contratações como a gente fez no ano passado. Bom, vamos lá, agora assunto Verratti. Primeiro, só um esclarecimento para alguns imbecis, porque pessoa que não conhece o meu trabalho, que vem aqui me julgar, que você estava mentindo, olha aí, o Verratti não vai sair. Eu já falei várias vezes que não sou fonte de notícia. Eu venho aqui e dou a informação. Quem é que falou que estava querendo contratar o Verratti foram os próprios dirigentes do Cerro Porteño. O vice-presidente do Cerro Porteño, inclusive, falou que o Verratti seria a terceira opção com o Fernando Diniz. A imprensa do Paraguai estava dando como certa negociação e, inclusive, foi divulgado valores. Eu venho aqui para a gente repercutir as notícias que estão saindo a respeito do Verratti, para a gente ponderar ou para a gente ver se tem alguma coisa do nosso lado, na nossa ótica, no nosso prisma, de positivo na saída do Verratti ou de negativo. E é isso, para a gente poder, né, fazer comentários a respeito das notícias que estão sendo dadas. Em momento algum eu venho aqui como fonte de notícia a respeito de contratação ou de quem sai. Eu venho aqui para a gente repercutir o que sai na mídia, tá? Para você que é mal intencionado. Agora, o Fernando Diniz, assim como o Admar falou que não chegou nenhuma proposta oficial para o Verratti, o Fernando Diniz vai dizer que também não sabe a respeito de saída do Verratti, que só viu isso na mídia com relação ao Cerro Porteño, que o Verratti é um jogador importante para o Vasco, já elogiou ele várias vezes, sabe da importância que ele tem para o elenco e para o clube e para a torcida, a identificação, e que conta com o jogador para a temporada. Então, do Verratti é um jogador que eu conto, e que a gente conta. Eu não conversei absolutamente nada com o Verratti. Vocês sabem do carinho que eu tenho por ele, eu expresso sempre que eu posso. É uma das grandes lideranças do time e é um jogador muito identificado com o Vasco e um cara com grandes serviços prestados. E que a gente tem que saber respeitar muito, porque ele chegou aqui num momento muito difícil e ele foi determinante, decisivo para que o Vasco permanecesse na Série A quando ele veio para cá, e todo mundo sabe disso. Então ele tem um peso e muito mérito, eu acho que ele tem o carinho do torcedor, de maneira geral, e dentro do clube também. E ele está
quando vai iniciar a temporada, ele está totalmente dentro dos planos. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei da especulação acho que do Cerro Porteño, dessas coisas, mas eu não troquei nenhuma palavra com o Veguete em relação ainda a esse tipo de assunto. Eu estou contando com ele para a gente seguir na temporada. Agora o Diniz vai ser perguntado sobre o jogo de quinta-feira, tá? Primeiro, se ele vai estar à beira do campo comandando o time e qual time que ele vai mandar para campo, se vai mandar time alternativo, se vai mandar reserva, se vai mandar time titular ou um misto. Olha, interessante o que ele vai falar, porque é o seguinte, primeiro ele diz ao longo da entrevista que o legal é que, como foi um período curto de férias, né, um intervalo muito curto, os jogadores perderam muito pouco de ritmo, voltaram muito, né, na ponta dos cascos como estavam no final da temporada, tipo assim, voltaram muito no ritmo ou num ritmo bom. E aí ele fala que está traçando um melhor planejamento para os jogos da temporada e que não há uma definição com relação ao jogo de quinta-feira. Eu acho que ele vai meter alguns titulares nesse time, vai fazer um misto, vai pegar um jogador ali que normalmente ele usa, né, no banco de reserva, por exemplo, o Verratti é um desses jogadores, né, então ele pode fazer essa mescla. Vou deixar aí o Fernando Diniz respondendo sobre o jogo de quinta-feira. Para quinta-feira contra o Maricá, você já tem ideia do time que você vai mandar a campo? E queria te perguntar também se você vai estar na beira do campo, porque a gente tem visto até alguns treinadores não estando nesse início de campeonato. Obrigado. Uma eu vou te responder com certeza, que eu vou estar à beira do campo, e a outra a gente está avaliando ainda qual time que a gente vai mandar na quinta-feira. Não tenho assim convicção plena de quem vai, tenho uma ideia do esboço, mas eu não vou falar agora porque ainda não é uma coisa que eu tenho convicção. Então a gente está estudando para ver qual que é a melhor estratégia para iniciar. Presta atenção que agora é um ponto muito importante da entrevista coletiva que vai esclarecer algumas dúvidas que a gente tinha com relação à não utilização do lateral da base, o Leandrinho. E aí ele vai esclarecer tudo, tá? Ele vai falar que pediu pro Leandrinho ficar, conversou com o Leandro, disse que é um jogador que vai ser importante para a temporada e que o Leandro não quer ficar. Que ele falou que existe uma proposta e que ele quer sair. Palavras do Fernando Diniz. Ele não quer ficar, tá? Claro, a gente viu que ele tem pouco espaço na temporada. O Fernando Diniz jogou com jogadores improvisados na posição, que é o caso do Puma, que é lateral direito, mas não usou o Leandrinho. E é claro que isso deve ter contribuído com essa vontade do Leandrinho de meter o pé. Só que aí ele vai explicar. Quando eu cheguei, o Leandrinho nem estava aqui, estava com a seleção. Depois ele foi liberado para jogar o Mundial da categoria. Então, um jogador que depois chegou, a gente já tinha um trabalho com o lateral e o outro lateral que estava aqui estava trabalhando certinho, né? Não podia, tipo assim, deu a entender que não podia desprestigiar o outro lateral, que era lá o Vitor Luiz, e que esse ano ia dar mais oportunidade para o Leandrinho, que chegou a conversar com o jogador, mas que ele não quer ficar, quer meter o pé do Vasco. Então vou deixar o Fernando Diniz esclarecendo tudo a respeito do Leandrinho. Obrigado. O Leandrinho é um jogador que eu vejo bastante potencial, tá? Eu falei com o Leandro recentemente da minha intenção com ele para essa temporada, mas veio uma proposta de um time de fora e ele tem desejo de sair. Então, com esse desejo dele de sair, eu acho que ele tem que, se a proposta for atrativa para o clube, então o jogador quer, e se o clube quiser também fazer o negócio, é uma coisa que mais partiu do Leandro, não foi uma coisa que partiu de mim. Você pode perguntar assim, por que o Leandro então não jogou? Por uma série de motivos. Quando eu cheguei, o Leandro estava fora, aí ele voltou, ele teve inúmeras convocações que a gente liberou, para Sul-Americano, para Campeonato do Mundo da categoria. Nós tínhamos um outro jogador na posição, que era um jogador que nos treinamentos sempre foi um jogador extremamente correto, que sempre entregou coisas positivas nos treinamentos, e eu achei melhor, quando ele voltou e vendo o que estava acontecendo no treinamento, que eu tinha que fazer a manutenção daquilo que eu fiz, né? Mas nesse ano e foi um desejo do Leandro, com essa proposta que teve de sair. Para finalizar a participação do Diniz, eu vou trazer aqui a respeito do Adson, né? Que a gente estava vendo ele treinando, havia uma expectativa se ele já ia para o Campeonato Carioca com esse time alternativo, e o Fernando Diniz vai frear a empolgação com relação ao Adson, diz que é uma lesão séria, de repetição,
que tem que ter um cuidado extra, que tem que ter muita calma para poder ele pegando ritmo, condição de jogo, e que não dá para contar com o jogador agora. Ainda vai demorar para a gente ver o Adson em campo. Vou deixar aí Fernando Diniz finalizando trechos que eu achei importantes da sua entrevista coletiva. O Adson, ele teve uma recuperação muito boa, ele já começou a treinar com o elenco, mas a gente tem que ter calma com o Adson, não é uma coisa para já. Agora que ele está começando, vocês sabem que é uma fratura de repetição, agora ele fez um tipo de procedimento que tende a estabilizar bastante a perna dele para não ocorrer uma nova fratura, e ele ainda está num processo de readaptação para poder entrar na sua melhor forma. Então a gente tem que não criar expectativa, deixar ele está se esforçando, ele já começou a treinar com a gente, mas não é uma coisa para já. É isso, e se você ficou até o final, eu vou apresentar agora os produtos. Se você já viu os produtos, valeu aí pela força, deixa o joinha, se inscreve no canal. Se você é novo no canal, tá aqui ó, o copo térmico de inox. Esse eu tava vendo ele na bancada, esse copo aqui tava na bancada do Sport TV hoje, tá? É o mesmo copo, só que ele tá com uma capa azul aqui, escrito Sport TV. É o copo térmico de aço, dupla camada, com abridor de garrafa, com gravura em laser, em alto relevo, tá? Então, campeão de venda, tá aqui no link da Shopee. Tem o meu Desenflex, tomo um todo dia, que para você que passou dos 40 anos de idade, está sofrendo com dores nas articulações, dor no joelho, dor no cotovelo, dor nas costas. Ele tem a curcúmina, que é um anti-inflamatório maravilhoso, tem o colágeno tipo 2, tem o magnésio, então ajuda fortalecimento de musculatura, de cartilagem, te dá mais, né, energia, concentração para quem tem problema de déficit de atenção. Então tá aqui, né, Laboratório Fitobras, o Desenflex. Aqui o compressor digital que eu ofereço pra galera, que é portátil, você pode guardar no carro se for viajar. Isso aqui enche pneu de carro, enche pneu de moto, enche pneu de bicicleta, enche moto, ou bola, tá? Ele vem com umas válvulazinhas pra você trocar ali. Você enche, às vezes você vai sair para trabalhar, o carro tá com pneu murcho, é ruim, você tem que pegar macaco para trocar pneu de carro, vai lá, enche o pneu e leva pro borracheiro. Esse aqui tem um carregador para você carregar ele no carro ou para carregar ele em casa igual o celular. E se você não quiser levar no borracheiro, tem o kit remendo, você mesmo remenda. Esse kit é baratinho, tá? Tá aqui na minha lojinha também. Você tira lá o prego, o parafuso, coloca aqui o macarrãozinho e com a cola, obviamente, corta e enche com o compressor. Você mesmo remendou o pneu sem ajuda de ninguém. Tá aí na minha lojinha. Tem também o Game Stick, né? Que são 2 controles sem fio. O Game Stick aqui 4K, ele tem 20 mil jogos, Atari, Super Nintendo, Mega Drive, Playstation, pra galera do Sonic, Street Fighter, Mortal Kombat, Mario Kart, tem Mario Brother, tem a galera do Pac-Man, Top Gear, tem lá o Enduro do Atari, River Raid, cara, são 20 mil jogos. Tá? Final Fight, Golden Axe, tem futebol, tem esportes olímpicos, tem tudo aqui. Se você gosta de tá curtindo férias aí com seus filhos, compra um Game Stick, mais de 20 mil jogos para você. Botou na televisão, ali instantaneamente você tem 20 mil jogos para você escolher e curtir à vontade. Tá o link, se você não já tem esses produtos, compra lá através do meu link, dá essa moral. Tem a camisa oficial do Vasco na Netshoes, tem roupa, bermuda, tênis, né, moda, vestuário, óculos, boné, o que você quiser comprar para me ajudar, eu agradeço a força, tá bom? Curte, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Até amanhã, fique com Deus e saudações vascaínas.